Fim de ano, várias comissões especiais vão concluindo os seus trabalhos. Hoje pela manhã já foram duas e agora mais uma comissão especial que trata de uma proposta de emenda à Constituição que bota na nossa Carta Magna, na nossa lei maior, o direito à proteção dos dados. Num mundo em que a coleta dos nossos dados, principalmente de navegação na internet, a questão da nossa privacidade ganham cada vez mais importância, porque a gente está cada vez mais online, cada vez mais as empresas sabem o que a gente faz, por onde anda, como consome, como se comporta. A proteção a esses dados se torna algo muito importante. A deputada Bruna Furlan, do PSDB de São Paulo, foi a presidente dessa comissão especial, que conclui parcialmente seus trabalhos agora, porque se ela for aprovada no plenário, e como o PEC carece de 308 votos, eu gosto sempre de lembrar você, 3 em cada 5 votos, aí o texto volta para cá para um ajuste de redação, se houver necessidade. Mas, por enquanto, os trabalhos estão encerrados e de uma maneira muito positiva, né, deputada? Com um acordo entre todos, não tem aquela disputa típica entre governo e oposição, entre os vários setores. Foi possível construir um texto de consenso, afinal de contas, é algo que as pessoas já começam a sentir na pele a importância de terem seus dados protegidos. Olha, nós encerramos os trabalhos de uma maneira muito positiva e de uma maneira sequencial, porque nós iniciamos os trabalhos no dia 8 de outubro, fui eleita presidente, ao lado dos meus vices, indicamos o nosso relator, deputado Orlando Silva. Na semana seguinte aprovamos o nosso plano de trabalho. E na sequência foram 6 audiências públicas, depois apresentamos o relatório, o relator apresentou o relatório, vistas coletivas e hoje encerramos os trabalhos dessa comissão aprovando por unanimidade. Como você disse, não tem discussão, não tem o embate, oposição, situação. Por quê? Porque este é um tema de Estado. Nós todos sabemos, governo, PSDB, PT, PCdoB, nós todos sabemos da importância de proteger os dados do cidadão, que é um direito agora constitucional. Eu presidi a comissão que fez a Lei Geral de Proteção de Dados um ano atrás. O relator foi o deputado Orlando Silva. Hoje nós estamos colocando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados na Constituição Federal. É um avanço. Muito tem ainda para fazer, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Eu quero agradecer ao presidente Rodrigo Maia, quero agradecer todos os parlamentares que estiveram nessa comissão e que contribuíram para que os trabalhos acontecessem de uma forma dinâmica, de uma forma sequencial e de que hoje, antes de encerrarmos os trabalhos legislativos, nós pudéssemos aprovar o relatório do deputado Orlando Silva. Todas as esferas de governo, o Ministério da Justiça, o presidente Bolsonaro, o nosso relator, todos trabalharam de uma maneira, todos nós trabalhamos juntos, porque nós sabíamos da importância de uma autoridade nacional de proteção de dados. Portanto, hoje é um dia feliz para este parlamento, é um dia importante para o Brasil e para os brasileiros, onde o legislativo cumpre o seu papel com a sociedade. Mais uma vez eu quero render as minhas homenagens ao trabalho impecável do relator, deputado Orlando Silva. Muitíssimo obrigado, deputada Bruna Furlan. Então vamos conversar com o deputado Orlando Silva, que está aqui. Já está quase um PhD no assunto dados pessoais, porque relatou a matéria citada pela deputada, que é a lei, depois a autoridade, a criação de uma autoridade para fazer com que a lei de proteção de dados tivesse, né, a sua aplicação efetiva, e agora a constitucionalização desse direito. É por aí que eu começo, deputado Orlando Silva, o senhor que também é o secretário de mídias digitais, você está ligado a esse tema também aqui na Câmara. Por que a necessidade, já na existência da lei, colocar a temática na Constituição, assegurar como um direito fundamental a questão da proteção dos dados pessoais? Primeiro que nós vivemos a era digital. Na era digital, a circulação de informações é um dado da vida. O tempo inteiro nós estamos produzindo conteúdos, produzindo dados, esses dados são compartilhados, são tratados e nós precisamos garantir que cada cidadão tenha a sua proteção das suas informações. No caso brasileiro, precisamos mais, precisamos de mudar a cultura. O brasileiro é muito permissivo na oferta das suas informações, mas eu creio que escrever na Constituição é um primeiro passo, porque vai responsabilizar o Estado para fazer valer esse direito. Escrever na Constituição também para permitir fixar competência normativa privativa da União,
porque esse é um tema de repercussão internacional e a União, tendo competência privativa, ela vai poder normatizar, como fez na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e nós aproveitamos e também escrevemos na Constituição como uma das responsabilidades da União, das competências da União, não apenas o aspecto normativo, mas também a organização da fiscalização e proteção da coleta e tratamento de dados pessoais, o que abriu caminho para nós fixarmos um atributo básico da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que deve ser a sua independência. Deve ser um órgão da administração pública indireta, no regime autárquico especial. Portanto, desse modo, nós consolidamos o marco normativo para a proteção de dados pessoais no Brasil, escrevendo como direito no artigo 5º, fixando as competências da União, determinando atributos que deve ter a autoridade nacional. Já havíamos criado a Autoridade Nacional e já havíamos fixado a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Espero que nós possamos votar rapidamente na Câmara, votar no Senado, já que houve uma modificação, o texto deve ser reexaminado pelo Senado e promulgada a emenda constitucional, quem sabe ainda esse ano, e nós podermos entrar 2020, o ano de vigência plena da LGPD, com as normas, as regras do jogo bem estabelecidas. O senhor, inclusive, aproveitou a oportunidade para reclamar que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não foi efetivamente instalada, apesar de já haver nomes aprovados, inclusive representantes da Câmara e do Senado. Pergunto que medida isso prejudica a proteção de dados. A lei entra efetivamente em vigor já só no ano que vem, né? Mas está muito próximo. E pergunto também que tranquilização o senhor pode dar para as pessoas de que a potencialidade da tecnologia não vai ser prejudicada. Eu acho que é importante deixar isso claro, né? Não se quer impedir totalmente a coleta de dados, não se quer acabar com esse avanço tecnológico, mas se quer disciplinar para que não ocorram abusos, né? Claro, nós vivemos a era do conhecimento. Está em curso a chamada quarta revolução técnico-científica. Uma série de inovações são aplicadas ao processo produtivo e tudo isso produz informação, produz dados, esses dados circulam, está vinculado também às informações pessoais. Então, nós temos convicção de que a economia de dados ela deve ser um instrumento para o desenvolvimento do Brasil. Daí a lei geral que nós votamos ser uma lei conceitual, principiológica, daí a importância da autoridade para ter toda a normativa infralegal. E nós temos essa expectativa, que o governo ande mais rápido. O que eu observo é que o setor privado se organiza para entrar em conformidade com as regras e os governos andam no ritmo mais lento. A própria não instalação da autoridade nacional é um símbolo do quanto é lenta a movimentação do governo. Eu espero que nós possamos apertar o passo, porque agosto vai chegar e nós temos a obrigação de entregar os governos em conformidade com as regras, estimulando o setor privado a agir do mesmo modo. A lei ela é flexível, a lei ela é tecnológica, longe de inibir a inovação, ela é um estímulo à inovação e aos ajustes formais a partir da regulação, de modo a que nós possamos ter sempre uma lei contemporânea com as novidades que o novo mundo, que a nova tecnologia oferece à sociedade. Só para a gente deixar claro para o nosso telespectador, é muito importante ele ter consciência que algumas empresas hoje têm na coleta e no tratamento de dados um ganho de dinheiro, um ganho de recursos maior do que na sua suposta atividade primeira, né? Empresas de tecnologia, de transporte que conhecem as nossas rotinas de transporte, empresas de entrega de comida que conhecem os nossos hábitos alimentares, empresas de pesquisa, as plataformas de comunicação, as mídias sociais, tudo isso é muito importante que a gente esteja atento. Importante, informação é um ativo que tem valor econômico. Os dados têm valor econômico e é disso que se trata a economia do tempo presente. Eu estou muito satisfeito, feliz e considero que o Brasil pode ser uma referência até mesmo internacional nas regras estabelecidas para a proteção de dados pessoais. Perfeito. Muito obrigado, deputado Orlando Silva. Repito que é relator dessa matéria, dessa proposta de emenda à Constituição que tornou parte da nossa Carta Magna, da nossa Lei Maior, o direito à proteção dos dados, mas também relatou a Lei Geral de Proteção de Dados, que começa a valer a partir do ano que vem, um importante instrumento, considerado inclusive um dos melhores diplomas nessa área, um dos melhores leis nessa área, e também atuou na criação
dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados que está prestes a ser instalada. Ele, inclusive, cobrou a instalação aqui. Aqui também no âmbito da Câmara, o deputado foi escolhido recentemente secretário de Participação em Mídias Digitais, ou seja, está ligado ao tema que diz respeito à Câmara dos Deputados, e eu aproveito para fazer um convite. Essa secretaria, junto com a Secretaria de Comunicação da Câmara, a Secretaria de Comunicação do Senado, realizaram juntos um levantamento sobre como o brasileiro usa a internet hoje no Brasil. E esse levantamento muito interessante está disponível tanto no portal da Câmara como no portal do Senado para que se conheça o comportamento do brasileiro na internet. Qualquer momento, mais informações deste ou de outro ponto da Câmara dos Deputados, onde algo importante com certeza está acontecendo. Até mais.